Por acaso você está cansado de gastar uma fortuna com APIs de modelos de IA e de se preocupar com a privacidade dos seus dados? A notícia boa é que a gente consegue construir os nossos fluxos de inteligência artificial completos, 100% open source e rodando dentro do nosso próprio computador. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para a gente combinar o Flowise, o Ollama e o Postgres com uma extensão de Vector Search para a gente conseguir construir os nossos fluxos de IA totalmente open source rodando na nossa máquina local, sem expor seus dados para outras aplicações na web. Então, se esse é um assunto que te interessa, eu te convido a ficar até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? Então, simbora pro vídeo. Bom, então, para começar, a gente tem que falar sobre o Docker. Para quem não conhece, eu vou dar uma pequena introdução aqui no que é o Docker, porque ele vai ser necessário tanto para a gente utilizar o Flowise, quanto o nosso Postgres com essa extensão de Vector Search. Bom, o Docker ele é uma plataforma de software que empacota aplicações e todas as suas dependências, como bibliotecas, arquivos de configuração, etc., em uma unidade padronizada chamada container. Isso garante basicamente que a aplicação ela funcione de maneira consistente em qualquer ambiente, seja no ambiente ali do desenvolvedor, em um servidor de testes ou até mesmo na nuvem em produção. Basicamente, o Docker ele tem três componentes principais. O primeiro deles é a imagem, que ela é como se fosse um molde ou um pacote de leitura que posteriormente a gente pode fornecer para o nosso container estruturar a nossa aplicação. É como se a imagem fosse a planta de uma casa, ela tem todas as informações ali da casa, porém a gente não consegue utilizar a casa. O nosso segundo componente é o container. Então ele é uma instância em execução dessa imagem. Então ele é a casa em si, né, fora da planta. Então eles trabalham juntos. A imagem vem com todas as informações necessárias, né, tipo um molde, um template, e o container bota esse molde para rodar, né, em execução mesmo. É uma coisa viva que a gente consegue ver. É como se fosse uma imagem viva. E também o terceiro componente que a gente tem é o volume, que ele serve para a gente persistir os dados que a gente trabalhou enquanto um container estava em execução. Já que os containers eles são temporários, eles somem, não armazenam dados. Então os volumes servem para isso. Então basicamente são esses três componentes principais que vocês têm que entender caso você não saiba nada sobre o Docker. Dada essa introdução, vamos direto para o que importa, né? Então tá bom. Aqui na minha tela, se você acessar esse mesmo site, docs.docker.com, e vir nessa parte de install, aí você pode selecionar a máquina, né, que você utiliza. Se você utiliza o sistema operacional Linux ou Mac ou Windows, você tem a opção dos três. Bom, basicamente você vai baixar o installer aí do Docker, você executa esse instalador, provavelmente vai te pedir algumas permissões, algumas coisinhas e você preenche e instala normalmente, tá? Beleza, feita essa primeira parte da instalação do Docker Desktop no seu PC, o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que abrir o nosso Docker Desktop, né? Beleza, o meu acabou de abrir aqui já. Basicamente a gente consegue ver aqueles componentes que eu expliquei para vocês rapidinho, né? Containers, imagens e volumes aqui dentro. O nosso primeiro passo agora é instalar o Flowise, né? Que a gente quer utilizar. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente vir aqui na web e a gente vir nessa parte da documentação do Flowise, aqui em Get Started, abaixando um pouco a gente consegue encontrar essa seção de Docker, tá bom? E basicamente é só a gente seguir esse tutorial que ele tá dando aqui. Tem duas maneiras de fazer o deploy do Flowise com o Docker. A primeira é com o git clone do projeto. Então vamos fazer por essa primeira opção. Basicamente você vai ter que abrir o seu terminal. E daí, o que você vai fazer? Eu criei uma pasta aqui, um diretório, né, chamado Flowise local, e eu vou dar um git clone dentro desse diretório, tá bom? Basicamente você tem que só copiar essa URL aqui do repositório deles no GitHub, tá bom? E daí você vai dar um git clone e o repositório, tá? Aperta Enter, ele vai começar a clonar o projeto do Flowise para dentro do diretório que você tá. Beleza? Ele já terminou aqui. Feito isso, a gente consegue navegar dentro desse diretório para a gente encontrar algumas coisas. Basicamente o que ele está falando é para a gente ir para dentro do Docker Folder. Então vamos fazer isso. Posso dar um cd Flowise aqui para entrar no projeto do Flowise em si. A gente pode dar um cd Docker aqui. Dentro do Docker, você pode digitar o comando dir aí para você conseguir listar os arquivos e outros diretórios que tem dentro desse diretório Docker. Basicamente o que ele está falando aqui é que a gente tem que copiar esse .env.example e colar com outro nome, tá? Só .env. Então vamos fazer isso. Para isso eu vou digitar code aqui, ele vai abrir o meu VS Code nessa pasta, nesse diretório. Basicamente a gente acessou esse aqui, ó, esse diretório Docker. O que a gente vai ter que fazer aqui é vir nesse .env.example, tá? Você pode dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Depois você pode renomear isso aqui só para .env, tá bom? Feito isso, você já pode fechar o seu VS Code. O que a gente vai fazer é subir essa imagem de acordo com o Docker Compose. Então beleza, feito isso, é só a gente continuar seguindo aqui a documentação do Flowise. Basicamente ele tá pedindo pra gente
agora dar o comando de docker compose up -d. O que ele vai fazer é procurar esse arquivo docker compose, que lá tem as informações de como deve subir essa imagem do Flowise, tá bom? Então ele já começou o download aqui dessa imagem. Agora é só a gente esperar ele terminar, provavelmente vai demorar um pouquinho. Maravilha, o download aqui finalizou. A gente consegue ver que container docker Flowise 1 started, tá bom? Então até se a gente vir aqui no nosso docker, a gente já tem a imagem do Flowise e a gente já tem o container rodando aqui dentro, tá bom? Então, maravilha, ele tá rodando na porta 3000 aí, e se você quiser, você já pode acessar localhost 3000 e pronto. Se for a primeira vez que você tá entrando, você vai ter que meio que se inscrever, tá? Não se preocupe que esses dados não saem do seu computador, é apenas uma questão de segurança na sua conta, aqui rodando localmente mesmo, tá? Então, beleza, eu já fiz login aqui e a gente já consegue mexer, ter acesso a toda a ferramenta, tá bom? Então, basicamente é isso. Alguns dados meus já estão salvos porque eu já fiz essas etapas anteriormente. Bom, qual o nosso próximo passo que a gente tem que fazer agora? A gente já tem o Flowise. Como é que a gente vai utilizar agora os nossos modelos de IA sem ser através de uma API? É para isso que o Ollama existe, né? Então, o Ollama, basicamente, através dele, a gente consegue instalar modelos open source dentro da nossa máquina. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o download do Ollama. Uma vez que você fez o download do Ollama, você pode conferir a instalação dele digitando Ollama no seu terminal, tá bom? Então, se ele retornar algo do tipo assim, é porque tá funcionando, beleza? Aqui a gente consegue ver alguns comandinhos básicos do Ollama, tá? A gente vai utilizar apenas esse de run pull, basicamente. Então, o que a gente tem que fazer agora é procurar por modelos aqui dentro do Ollama. O modelo que eu vou utilizar vai ser esse Llama 3.2, porque ele é um modelo até que relativamente leve, ele consegue chamar tools, por exemplo, uma vector store. Então, você pode copiar esse comando que está aqui em cima, Ollama run, Llama 3.2, ou você dá um Ollama pull. O run, ele vai dar um pull, caso não esteja instalado na sua máquina, e também vai rodar um modelo em seguida. Então, vamos copiar esse comando, vamos colar aqui no nosso terminal e vamos rodar. São 2 GB esse modelo, vai baixar bem rapidinho aqui. Basicamente, quando ele terminar de baixar esse modelo, ele vai abrir uma interfacezinha aqui para a gente conversar com o modelo. A gente vai conseguir testar e até ver se ele está funcionando 100%. Então, só esperar finalizar aqui. Beleza, ele finalizou aqui a instalação desse modelo Llama 3.2 e a gente já pode mandar aqui, tá? Um olá. Ele já respondeu. Me responda em, sei lá, só fazer mais um teste. Então, ele está funcionando. Para sair, ou você pode apertar Ctrl D, ou você pode dar um barra by e ele vai sair. Se você quiser conferir os modelos que você tem, dá um Ollama list e pronto, ele já lista aqui. No caso, eu só tenho um instalado. Então, beleza, a gente pode fechar isso, pode voltar aqui para o Flowise, vamos criar um novo agent flow. Já estamos com o nosso módulo de start, vamos puxar um agente para conseguirmos fazer esse teste rapidamente aqui. Eu vou nomear isso aqui, vou colocar agente DIA. O modelo a gente tem que selecionar aqui agora chat Ollama, né, que é o que a gente está utilizando. Essa base URL é o seguinte: se você colocar localhost e essa porta, a porta está correta, só que o localhost não vai funcionar. Acredito que se você baixar o Flowise via npm, aí funcione. Porém, como a gente está usando o Docker ele cria um ambiente isolado, né? Cada container é um ambiente e uma rede isolada. Então, se a gente apontar para localhost, ele vai procurar o localhost dentro do container. E o que a gente tem que fazer é procurar fora do container. Basicamente, o caminho que a gente consegue comunicar com a nossa máquina através do Docker seria host.docker.internal. E daí você coloca 2.11434, que é a porta padrão que o Ollama vai estar exposto. Beleza, colocou a base URL, o que a gente tem que fazer agora é selecionar o modelo, né? Então, Llama 3.2. Temperatura eu vou deixar no 0.7 e fechou. A gente pode subir essa telinha. Mensagens, eu vou colocar um system message aqui. Converse de maneira simpática com o usuário. Coisa besta. Então, feito isso, a gente não precisa conectar nenhuma tool por enquanto. Vamos só testar para ver se o modelo está funcionando. E aqui eu vou colocar teste local. Uma vez que salvou seu fluxo, pode abrir o chat. Vamos mandar um olá. Ele está processando e pronto. Já deu certo. Olá, como posso ajudar você hoje? Você está procurando por alguma coisa em particular ou apenas quer conversar um pouco? Tranquilo. Nosso modelo já está funcionando, está respondendo. Perfeito. Agora, beleza. A gente criou um agente de IA. Só que muitos projetos que a gente desenvolve, a gente precisa do famoso RAG, de uma Vector Store, né? Para realizar uma Vector Search, né? Ali dentro. Como que a gente faz isso open
source. A gente poderia, por exemplo, usar essas ferramentas web, como por exemplo o Supabase, o Pinecone, porém vai fugir do nosso objetivo desse vídeo, que é rodar tudo local, né? Priorizando a privacidade dos nossos dados, tá bom? Principalmente se você trabalha com dados sensíveis. Como que a gente faz isso? Você pode entrar nesse site aqui se você quiser, hub.docker.com/uncanny/pgvector, tá? Basicamente, isso é uma imagem Docker do Postgres já com uma extensão de Vector Search. Então, a gente pode dar um pull nessa imagem, beleza? No nosso Docker. O que que acontece? Aqui tá falando que tá archived, tá bom? Eu acredito que esse Uncanny é o desenvolvedor que fez essa imagem, talvez, porém não tem mais suporte para essa imagem. Então ele tá falando que se você quiser pgvector 0.6.0 ou superior, você tem que utilizar a imagem pgvector/pgvector ao invés dessa aqui, tá bom? Porém, como eu já realizei um teste com essa imagem, eu vou utilizar essa mesmo nesse vídeo. Porém, fica à vontade para utilizar essa aqui de baixo, que é a oficial. Beleza? Então, você pode abrir aí novamente o seu terminal. Eu vou até abrir uma outra janelinha aqui, fechou? E você pode colar esse comando bem aqui. Docker run -- ou hífen Postgres -e, que é uma flag para a gente passar o nosso usuário e a nossa senha, que eu estou passando Postgres e Postgres. Também criar uma DB, tá bom? Essa DB, se você quiser, você pode criar depois, separado? Pode. Porém, eu recomendo que você já crie ela junto desse comando, tá bom? Enquanto a gente já puxa essa imagem. Beleza? Aqui "-p" para a gente identificar a porta que ele vai rodar. E aqui é a imagem que a gente está querendo puxar, né? Para o nosso Docker. Então é só você apertar Enter aí. Ele não foi possível encontrar a imagem localmente, então ele tá puxando daqui. Então começou o download. Não demora muito, é bem rapidinho, tá? E também, caso você queira, né? Se você não passar essa flag para criar essa database, você também pode criar posteriormente aqui, tá? Eu até separei para vocês aqui. Para você criar a tabela, você nem precisa... Se for só criar a tabela, você não precisa entrar no Docker para entrar no Postgres e criar lá dentro. Pode dar um docker exec Postgres e esse restante aqui do comando para você criar a sua tabela. E aqui no final você muda o nome, tá? Para tabela não, perdão, database. Para a database que você quiser criar. Para ter certeza que foi criada, a gente pode executar esse outro comando aqui, tá? Então pronto, ele listou aqui essa DB teste que eu já passei aqui como... Cadê? Nessa flag bem aqui, tá? -e Postgres DB teste. Então faz isso aí que é para dar certo também para você. Beleza. Agora que a gente tem o nosso Postgres com a extensão já de Vector Search, o que a gente vai precisar é de um modelo de embeddings, né? Para a gente conseguir fazer o embedding dos nossos documentos, tá bom? Como que a gente faz isso? Voltamos aqui no Olama, a gente pode vir em Models, tá? Você pode colocar aqui embedding e eu particularmente baixei esse primeiro aqui mesmo, tá? Nomic embed text. E você pode dar esse mesmo comando aqui, Olama pool e o nome do modelo. Voltar aqui, toma, aperta Enter e ele já tá puxando o modelo para sua máquina, tá bom? Modelo bem levinho, rapidão. Feito isso, a gente pode voltar lá no nosso Flowise e agora vamos salvar o nosso fluxo, né? A gente pode vir aqui em Document Stores. Inclusive, se você não sabe como funcionam as Document Stores, penúltimo vídeo aqui do canal eu explico tudo sobre a Document Store, tá? Como você faz para utilizá-la. A gente pode vir em add new, então a gente vai ter que adicionar uma nova Document Store. Vou deixar como teste. Vamos adicionar. Agora a gente precisa de um Document Loader. Eu vou utilizar um File Loader, porém a gente tem várias outras opções. Então eu selecionei aqui já um arquivo, um docs, com algumas informações sobre essa clínica fictícia, tá? Clínica clean, que eu já trouxe até outros vídeos aqui do canal. Aqui a gente não vai mexer em nada. Aqui embaixo a gente pode selecionar um Recursive Character Text Splitter. Chunk Size, Chunk Overlap, eu vou manter o padrão, mas você pode mudar para o seu cenário, tá? A gente pode dar um Preview Chunks aqui. Ele já vai mostrar os chunks aqui que devolveu pra gente. E vamos processar isso aqui. Vamos dar um refresh aqui, beleza? O que que acontece? A gente já tá com os nossos chunks separados. Porém, a gente tem que armazenar os vetores, né, desses chunks na nossa Vector Store. A gente pode vir aqui em More Actions, vamos em Upsert All Chunks e a gente tem que configurar essas três partes. O Record Manager, ele não é obrigatório, mas é muito bom você utilizar para você ter um controle maior dos seus documentos e evitar a duplicação. Então a gente pode selecionar o Embedding primeiro, vamos vir aqui em Olama Embeddings. Aqui é a mesma coisa, não é localhost, vai ser host.docker.internal e a porta que ele está rodando. O nome do modelo, esse Nomic, já está até aqui, Embed Text, modelo que a gente baixou e pronto, beleza? Agora a gente pode vir selecionar a nossa Vector Store, eu vou escolher aqui como Postgres, vamos configurar a nossa credencial, o nome aqui que eu vou dar vai ser Postgres local, user
Postgres, senha Postgres, beleza, adicionar. Aqui em host, a gente pode colocar host.doc.internal. Database foi a database que a gente criou. Vamos dar uma olhada aqui. E eu criei a database teste, né? Database teste. Então é esse o nome que eu vou passar aqui. Você coloca o nome da que você criou, tá? Porta 5432 e pronto. Aqui a gente pode selecionar o Record Manager, Postgres também, e é só você passar as mesmas coisas de um para o outro, tá bom? Cada um vai criar uma tabela específica, tá? Então vai ter uma tabela para os nossos vetores e uma tabela para os nossos documentos, que a gente vai ter o controle, o Record Manager. Maravilha! Feito isso, a gente pode vir aqui em Upsert, que ele já vai jogar os embeddings para dentro da tabela, vai armazenar. Que a gente pode ver que ele adicionou 3 documentos, tá? Pode dar uma conferida aqui. Você pode testar, tá? Mas eu não vou dar um close. Agora vamos ver a importância do Record Manager. Vamos supor que você vai e clica aqui de novo em Upsert. Bom, agora não foi adicionado nenhum documento. 3 foram pulados, skipados, né? Por quê? Porque são os mesmos. Então ele evita duplicar registros. Então ele só pulou, skipou, tá bom? Vamos dar um close. A gente pode sair disso aqui. Já tá tudo certinho com a nossa Document Store. A gente pode voltar nos nossos Agent Flows, teste local. Volta aqui. Dentro do nosso agente, nós podemos configurar uma Knowledge Document Store. É só adicionar. Abaixo aqui, vamos vir em teste, que foi o que a gente criou agora. Aqui você consegue recuperar informações sobre a clínica. Beleza? Você bota uma descrição aí um pouco melhor se você quiser, no seu caso, tá? Não tem mais configuração para fazer aqui. Se você quiser ligar alguma tool no seu agente para ir testando, maravilha. Então a gente pode testar aqui, né? Vou até apagar esse chat. Eu vou colocar e fale mais sobre a clínica Clean. O meu documento não tem muita informação. Você pode trabalhar com documentos bem melhores. Alguma estratégia de chunks melhor do que a que eu fiz, né? Eu nem parei para pensar nisso. Você pode dividir melhor os seus chunks, né? As informações que contém cada um. Então você sempre pode melhorar a sua estratégia de recuperação de informações, né? O famoso RAG. Mas beleza, até que o resultado aqui acredito que foi razoável. Ele retornou tudo que tinha no meu documento, para ser específico, né? Como eu pedi para ele falar mais sobre a clínica Clean, eu acho que ele explicou foi tudo. Beleza? Mas também a gente pode conferir aqui dentro do agente. Ele retornou, acho que... Não sei se ele tá retornando 3 ou 4 resultados. Porém, como só tinha 3 chunks... Ele deve ter lido todas as informações. Então ele tá falando, né? Especializações médicas disponíveis. Isso aqui, acho que ele deu uma alucinada, tá? Isso não tá dentro do meu documento. Mas o importante é que a gente consegue ver que a Document Store funcionou. Ele recuperou essas informações. Clínica de saúde que oferece atendimento humanizado, exames, prazo de atendimento e resultado, informações adicionais, contato. Bom, esse restante das informações está tudo certo, tá? A minha dica é, você também, caso você tenha um hardware mais potente, né? O meu é um pouco mais humilde, porém se você tem um hardware bom, eu recomendo que você baixe bons modelos também aqui no Ollama, tá? Você pode conferir aqui em Models. Tem vários, tem modelos Reasoning mesmo, como é o caso do DeepSeek R1. Vários tamanhos aqui que você pode baixar ele. Tem o cheio também, né? O completão, com 671B de parâmetros, tá? Bem levinho, né? Até dá para baixar tranquilamente. Então é isso, teste outros modelos, tá? Caso você não tenha um resultado tão bom. Então, maravilha. Esse vídeo foi isso, tá? Que eu queria dizer para vocês, que eu queria mostrar aqui. Antes de finalizar, só deixar aqueles recadinhos bem rápidos que eu sempre deixo para vocês. Caso você tenha interesse em contratar os meus serviços de automação IA, tô deixando 2 links aí embaixo. Um da minha agência para você conferir os nossos serviços melhor e outro de um formulário, caso você queira preencher logo com a solução que você tá buscando. Fechou? Do mais, deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com pessoas que valorizam esse conhecimento e também deixa um comentário aí embaixo com alguma dica, sugestão, alguma ideia de vídeo que você queira ver aqui no canal. Isso ajuda muito, ajuda no engajamento, pode ajudar a responder dúvidas de outras pessoas também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu!